Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Programa Arrematador. Aqui no Programa Arrematador a gente vai falar sobre a prática dos leilões de imóveis. Nesse programa que você vai estar assistindo agora, eu vou estar falando sobre 4 exemplos práticos de como que foi uma pesquisa, quais foram as características que eu acabei encontrando nesses imóveis. E já aproveitando aqui, não sei se você é novo por aqui ou não, se você é novo por aqui, já lembra de se inscrever aqui no canal. E se você achar que merece lá o seu joinha, deixa lá o seu joinha. Um forte abraço a todos, espero que esse conteúdo agregue para você. Até mais, tchau, tchau. Aguinaldo, bom dia, tudo bem, Aguinaldo? Como é que você está? Bom, hoje eu separei alguns assuntos aqui, na verdade eu postei aqui para vocês sobre esse assunto aqui, né? Cada imóvel ele tem a sua particularidade. E por que cada imóvel tem a sua particularidade, né? Nesse mundo dos leilões, né, uma das questões chave que você tem que tomar cuidado e fazer as suas análises é realmente a pesquisa. Fazer uma pesquisa bem apurada é o ponto chave para você acabar arrematando o seu imóvel em leilão. Bom dia, Kátia, tudo bem? Então você tem essas particularidades, cada imóvel tem sua particularidade. Eu quero contar algumas aqui que eu, lembrando aqui, eu já lembrei de 4 aqui. A gente pode ficar falando aí horas de um monte de imóvel, né? E só para vocês terem uma ideia, qual é a particularidade de um imóvel que eu lembrei aqui, ó, desse imóvel aqui, ó, do condomínio São Judas. Esse condomínio, ele tem uma particularidade bem diferente. Eu lembro que quando ele foi ofertado para leilão, eles tinham várias unidades sendo ofertadas lá. Ele fica na cidade de Itapira, no interior de São Paulo. E o que aconteceu lá? Eu lembro que na época, o leilão ele ia ser presencial e ele ia acontecer em Campinas. E foi bem na época que teve a greve dos caminhoneiros. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, deve ser uma oportunidade muito boa, justamente por conta da greve. Eu falei, pô, vai ter pouca gente lá, eu vou lá e arremato. Só para vocês terem uma ideia, lá no condomínio São Judas tinha apartamento lá que estava sendo ofertado, começava o lance em torno de R$700, começava o lance. Isso daí despertava, né, uma atenção de um monte de gente, né? E na hora que você olhava lá as opções, tinha muita opção. Não era só um imóvel que estava só por R$700. Tinha imóvel de 2.000 que começava por 2.000, 3. Então você tinha vários outros imóveis que começavam nesse valor. E aí na hora que eu comecei a pesquisar, na hora que eu comecei a investigar, o que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão de que lá dentro, na hora que você olha para esse condomínio, ele fica numa rua sem saída. E esse condomínio específico, ele é o patinho feio da cidade. Essa é a rua Deodato Sintra. Dá pra ver lá no fundo os apartamentos. As casas aqui são bem cuidadas, sabe? Bem característica de bairro antigo, interior, né? Você falou que mora lá nesse condomínio, ele é o condomínio mais popular lá que tem da cidade. E então, quais são as particularidades dentro desse condomínio? Na hora que você entra nele, você tem alguns condomínios que até são bem organizados. Eles são fechados e tem uma administração nele. Já tem outros condomínios que ele é todo aberto, não tem administração. Para você ter uma ideia, não tem um condomínio lá.
Esse é o bloco 3. Não paga condomínio. E investigando mais fundo, só para você ter uma ideia de como que é o lugar lá, tem alguns blocos que a CPFL ela não instala mais. Desligou, acabou, eles não instalam de novo. Por quê? Por conta da forma precária que está lá a caixa de força. Ela está toda enferrujada, deteriorada. Então tem essas particularidades lá dentro. Então tem imóvel lá que realmente ele é muito barato sendo vendido. E tem imóvel lá que o valor já é mais expressivo, é muito alto. No último andar, sabe que o Juvenal não está vendendo não? Ele dizia que ia vender no último andar lá. Não, tá. Conta de no saco. Esse aqui, ó. E esse Esse aqui também? Tem 3 fechados. Aham. A dele não tem, né? A deles não. Tem 3 fechados aqui? Ô, Berenice, sabe que tem apartamento, só esses 3 apartamentos fechados pra vender aqui? Aqui é da porta Tem um tapete aqui, ó. Foi informado do morava o Chico aqui, ó. Bota aqui dentro. Aí Você tem o só- telefone dele? Oi? Você tem o telefone dele? Não, quem tem é a dona Celina, senão a pátria. Sabe aquele que tá... Mas eu acho que é uns 60 mil dele. Olha lá. Tá informado disso aqui, ó. Ele foi Isso aqui de reformado baixo? agora, Ah, né? tá. Reformou inteirinho, olha lá. Janela nova, terminou, cocopiso, né? banheiro, tudo. Entendi. Aqui, ó. Esse aqui que tá vendo, né? Lá no quarto, lá. Ah, que difícil. A parte não tá aí, Dona Celina. tá aqui na frente. Entendi. Pera aí. Vai. Olha, quem tá admitindo que ele já era, ele já era. Ó, você nem o apartamento tá vendendo lá, não? Você chegou aí lá na Salaparim lá? Não, não chega a falar ali não. Então vocês têm 4 apartamentos lá? Lá temos ele, o dono desse daqui, que é meu irmão, ele tem esse Aham. e tem o no térreo. E na real meu irmão tem 3, né? Porque tem o lá de baixo, onde o menino tá fazendo serviço, porque minha mãe mora e esse. É. A tua mãe lá. É o da minha mãe mora, que é do lado da Ciquinha que você foi lá, Certo. é da minha mãe. E não é da minha mãe, né? Como esse daqui não é o da minha mãe, é do meu irmão, né? É de São A Paulo. tua irmã lá. É. E esse aqui tava 45, não foi? Esse daqui não, esse aqui não foi. Ah, tá. Não, esse aqui Não, não aquele, vai. aquele que você falou que foi 45 foi qual? Não, a mulher ofereceu. Ah, entendi. 45, aí ele falou assim, não, porque já é um valor pouco, né, meu? Aham. E... É, ele tá bem reformado, né? Ele tá bem. Não, ele tá tipo assim, você pode entrar e morar. É, tá Você habitado. pode entrar e morar. Verdade. E outra coisa, acharam um apartamento aqui também com vaga, que hoje é difícil. Ah, é? Não tem. Com vaga de garagem coberta, só individual. Por isso que eu marquei, eu pintei de tinta lá bem grande, B4 e 21, para ninguém pegar a garagem lá. Ó, tem ponto de TV e antena em todos os quartos. Legal. Entendeu? Então, Entendi. é uma coisa assim que você não vai ter que... Aí outra coisa, se você quiser fazer aumento até aqui, com certeza. Bom dia a todos, pessoal chegando aí, Herbert, bom dia, Adilson, Rodrigo, Generoso, tá sumido, hein, Generoso? Então tem essas particularidades aqui no condomínio São Judas, e aí eu lembro que eu fui lá pro leilão, aí eu até brinquei, né, com
com um dos nossos sócios, eu falei, nossa, a hora de você queria comprar um prédio, a hora é agora, porque agora o valor vai estar bem baixo. E para minha surpresa não ficou tão baixo assim, mas os leilões, assim, os lances lá foram lances interessantes, viu? Acabou assim arrematando ali em torno de 10 mil, foi o mais caro, teve até 7 mil sendo arrematado, e dependendo de qual era o bloco, tinha gente vendendo ali por 40, 50 mil, só para você ter uma ideia aí da oportunidade. Olá, tudo bem? Ok. Cadê o apartamento pra vender? É uma porta de vidro. Quer ver? Que andar que é? Quer ver? Esse daqui, ó. Ah, tá, esse aqui. É, esse daqui. Pode Ela é vender, tá tudo bonitinho. reformado. Tá É bonito. bonitinho. Quanto que ela tá querendo? 55. Ah, entendi. Apareceu a mãe de Júnior, não é? A mãe de Júnior? Conversar com ela. Não, a mãe de Júnior? Ah, tá. A mãe de Júnior, não é? Esse é o 24, né? É, o 24, apartamento. Conversa com ela. Ela não sai de casa, né? Às vezes ela tá lá. Eu sei, é só ele. Melhor. Lá, ó. E nessas regiões, assim, na hora que a gente começa a pesquisar, sempre tem alguém que acredita ali na região e investe lá. Eu não lembro se era um mecânico, tem uma oficina mecânica, que o dono dessa oficina, ele investia bastante dentro desse condomínio. Então, quando alguém está vendendo um apartamento lá, ele ia lá e comprava. E só para você ter uma ideia na questão de valores, tinha aluguel lá, que o aluguel mais básico que tinha lá era 500, 600 reais. Então imagina, se você arremata o imóvel por 10 mil reais, aluga ele por 500, o quanto que de lucratividade, quanto que isso daí vai se pagar ao longo do tempo. Então, tem essa questão, né? Tinham pessoas que acreditavam lá na região. Eu fiquei percebendo aí, você vai procurando informações, né? Eu dei uma sorte lá, porque eu comecei a pesquisar, comecei a conversar, e aí eu encontrei uma pessoa, que ele era como se fosse o síndico lá, porque lá não tinha síndico, né? Porque só um bloco era bem organizado, o resto era tudo desorganizado. Mas tinha uma pessoa lá que conhecia todo mundo e assim, ele era referência. Se você quisesse comprar algum imóvel, alguma coisa assim, falasse com ele que ele começava a te levar para as pessoas que estavam negociando lá. E aí eu dei essa sorte de encontrar ele lá. E aí eu pedi ajuda dele, falei, mas você pode me ajudar? Eu tô querendo comprar um imóvel aqui e tudo mais. Ah, você está querendo? Não, vem aqui comigo, vamos falar com fulano, vamos falar com ciclano. E ele começou a me levar lá no condomínio e me mostrar os imóveis. Inclusive, na hora que você entra lá no condomínio, tem um bar ali do lado direito, e essa pessoa do bar, ele estava vendendo um apartamento lá. E essa pessoa que estava me conduzindo, ele falou, vamos falar com o senhor fulano de tal lá do bar, porque também parece que ele tem um imóvel lá para vender também. Aí ele pegou, me levou lá para esse senhor do bar, aí ele já falou, toma a chave aqui, vai lá olhar, tá? É o último andar aqui, ó, dá para ver aqui, ó. Aí ele mostrou assim, aí a gente foi lá, olhamos lá o apartamento e tal, e só para você ter uma ideia de como assustava aquele condomínio, na hora que você ia tentar arrematar, se você não conhece, no edital tinha uma observação lá que dizia o seguinte, escada com risco de colapso. E isso daí estava escrito lá, esse era um desses que estava por 700 reais. Na hora que você ia lá, esse era o último bloco do lado esquerdo, eu lembro lá, e até a escada ela era de metal e tinha... o metal tinha enferrujado, tinha alguns degraus que não tinha, eles improvisaram com uma tábua. Então, para você ter uma ideia da região ali, mas algumas pessoas na hora que olham isso falam, não, imagina, eu vou comprar um imóvel no lugar desse, não, é muito complicado e tudo mais, né? Mas para outras, que eu falei, de repente para esse mecânico que conhece lá a região, para ele essa é uma oportunidade. Como ele já conhece a região, ele tem contatos ali, né? De repente ele deve ter um monte de apartamento alugado ali, quando surge a oportunidade ele compra. E aí, de repente, dentro de um problema, né, pode ter uma oportunidade. Então, esse daí foi um caso específico, né, do condomínio São Judas, lá em Itapira. Teve um outro caso também, que é em Montemor. E esse caso em Montemor é muito interessante também. Esse caso em Montemor aqui é um apartamento. Vira e mexe, esses apartamentos surgem lá, no site da Caixa, por exemplo. Lá em Montemor,
tem um apartamento que ele fica muito barato e no térreo. Aí você olha para ele e você fala, nossa, que barato. Aí você começa a pesquisar. Inclusive, teve até um amigo meu que ele estava interessado em comprar um imóvel lá. E a gente conversando, aí ele falou, pô, eu vi um apartamento assim lá em Montemor e tal. Eu falei assim, pô, onde que é esse apartamento? Aí na hora que ele me falou o endereço, eu falei, olha, dá uma olhada com atenção. Porque se eu não me engano, esse condomínio que você está falando, os térreos, ele alaga. Eu cheguei aí lá, eu fui, né, visitei o lugar, e tem lá a marca da água lá. Você percebe, né, que o lugar ele é passível aí de alagamento. Inclusive, alguns editais, ele mostra lá, ele está bem taxativo, ele está escrito apartamento com risco de alagamento. Aí você vê que está muito barato, né? Mas nesse caso, por exemplo, aqui já descarta, né? Porque como é que você vai vender lá, né? Aí nem aceita financiamento, né? Nesse caso específico lá, o de Montemor. Então tem que ficar muito atento nessa questão também aqui de alagamento. Você vê algumas coisas que são bem interessantes, mas tem essa particularidade aqui. Um outro que eu tô lembrando aqui, ó, do Tiradentes, condomínio residencial Tiradentes. Esse condomínio, aconteceu um negócio bem diferente que não é comum acontecer. Comecei a fazer a pesquisa nesse condomínio e eu percebi o seguinte, a faixa de venda dos apartamentos lá, eu encontrava apartamentos sendo vendidos lá por 170, até aceitando proposta, eu até puxei lá do corretor, falei, pô, se de repente eu desse uma proposta de 150, será que venderia 150 mil? Aí ela pegou e falou, olha, a gente tem que mandar proposta. Quando ela falou, a gente tem que mandar proposta, eu já, sabe na hora que você sente, pô, esse negócio está muito barato. Esse negócio está muito barato, aí eu comecei a pesquisar. E esse condomínio é um condomínio muito grande. Ali deve ter, morando lá, deve ter mais de 4 mil pessoas, eu estimo. Então, esse condomínio ele tem várias torres. E o que aconteceu? Ele é antigo, esse condomínio. Ele deve ter uns 30 anos, mais ou menos. E um determinado espaço que tem lá, eles começaram a construir mais 3 ou 4 blocos novos ali. Então, depois de quase 30 anos, eles estão vendendo apartamentos novos. E sabe quanto é novo lá? Ó, o apartamento novo lá, ele tá 199 mil e aí ele tem todas aquelas condições do Minha Casa Minha Vida. Não entendi? Fortunato. Oi, Sr. Fortunato. Então, Sr. Fortunato, né, nesse anúncio aqui é um imóvel de 199 mil e ele tem uns comentários aqui, ó, tá falando utiliza FGTS, empreendimento enquadra-se no programa Minha Casa Minha Vida, escritura grátis. Na verdade, assim, esse projeto, esse empreendimento, ele foi construído já faz uns 2 anos, né? Uhum. E existem unidades ainda à venda, tá? O que a construtora fez? Ela fez aqui em janeiro e fevereiro, ela está fazendo uma promoção para 30 unidades. O bom dessa promoção, Rogério, é que são unidades do primeiro ao 9º andar. Então você não fica restrito a térreo, a nada disso, entendeu? Entendi. E aí, assim, se você ganha até 5.900, ela está dando a documentação grátis, se for seu primeiro imóvel, tá? Entendi. E esse projeto realmente foi construído dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E deixa eu te perguntar uma coisa, pela foto aqui, parece que é lá no condomínio Tiradentes, é isso mesmo? Exatamente. Só que a gente chama lá de Colors Tiradentes, porque é o nome que eles deram, porque foram 5 novas torres, né? Ah, entendi. Então dentro do condomínio construíram 5 novas torres? Isso, porque na verdade o condomínio Tiradentes, desde que ele foi concebido, o total seria 26 torres. E aí construíram essas últimas 5, agora acabou. Ah, entendi. Nossa, demorou para finalizar, né? É porque tava com uma restrição, porque passou a oleoduto aqui perto, né? Uhum. Aí fizeram um acordo com a Petrobras, na verdade eles diminuíram uma torre, porque era para ser 27, né? Uhum. Aí a construtora assumiu lá as responsabilidades, fez toda a parte estrutural e eles autorizaram a construção. O pessoal já está morando já faz 1 ano e meio já. Ah, já está pronto então. Já faz 1 ano e meio que o pessoal já mudou tudo. Foi construído nos últimos 5 anos. E essas torres novas ficam lá pro fundo? Como é que é? Você conhece aqui a região? Eu já fui aí já no condomínio, tinha um amigo meu que morava aí.
verdade é lá no fundo, né? Você entrando na portaria principal, não sei se você veio aqui na época que tem a padaria, porque a padaria também já tem mais de 15 anos aqui, né? Ela é bem lá no fundo, entendeu? Ah, entendi. Num terreno lateral, na verdade, né? Entendi. E esse novo empreendimento, que é esse Collor Tiradentes, são quantas torres? São 5 torres. Ah, 5 torres. E você sabe como é que vai ser, como é que está sendo a forma da administração? Porque lá tem uma forma característica lá, parece que tem condomínio externo, interno, né? É o mesmo conceito, né? Porque ele faz parte do condomínio, né? Então é o mesmo conceito. Então você tem lá o condomínio interno, tá girando em torno de 236, 250 reais, né? E o externo, que é padrão para todo mundo, 139. Ah, entendi. E lá nesse Collor também nesse Collor, cada bloco vai estar individualizado também, não é o conjunto dos 5 que acabou formando um condomínio, não, né? Não, ele só deu um nome, né? Deu um nome chamado Collor, né? Mas é tudo dentro do Tiradentes. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Eu falo com propriedade, Rogério, porque eu moro aqui no Tiradentes, no bloco 3 há mais de 20 anos. Ah, entendi. Eu vendi mais de 50 unidades, né, na época da planta, até agora, né? Então, a gente conhece bem o projeto, conhece todo o histórico de construção. Entendi. Acompanhei tudo, né? Aí eu tava procurando até uns usados, mas qual que seria a sua opinião dos usados? Então, mas os usados, você fala dentro do Tiradentes? Então, eu já vendi vários novos para pessoas que queriam comprar usados, né? O nosso argumento qual que é? Se é o seu primeiro imóvel, primeiro, você vai pagar um juros maior se você comprar um usado. E segundo, você pensa lá na frente, quando você tiver, quando o novo tiver 20 anos de uso, os usados vão estar com 50, 60 anos de uso, né? Então, e um detalhe, os novos, eles foram feitos numa concepção de cozinha americana. Então, a tendência é que os usados desvalorizem, né? Embora se você conhece o condomínio aqui, você sabe que existem normas aqui para conservar os prédios. Então, eles são pintados a cada 5 anos, né? Toda a parte estrutural do condomínio, a arborização é mantida limpa, organizada. Então, é um condomínio bem organizado, né? Ele é um condomínio que, assim, para você dar o primeiro passo, ele é bom porque ele é organizado, ele mantém a fachada do prédio, ele tem regulamento interno, questão de barulho, enfim. É uma cidade aqui, né? Você vê aqui, você deve ter visto que é uma cidade. E tem algum bloco que é menos visto do que o outro? Existe isso aí dentro? Entendi. Entendeu? Não entendi. Como menos vistos? Tipo, tem um que é menos valorizado porque fica perto de alguma coisa que causa algum incômodo. Existe isso lá dentro ou não? Não existe isso não, tá? Existe sim a posição da torre em relação à padaria, né? A posição do apartamento que você tem em função do sol, essas coisas. Mas, por exemplo, os usados, dependendo do estado, que nem eu tenho usado aqui, que o cara comprou em leilão, tá? Você tem que fazer o piso todinho, tá? Porque a pessoa abandonou, né? Ele, segundo ele, está vendendo por 180 mil. Mas ele, por exemplo, como ele é investidor, ele comprou em leilão, deve ter pagando 110 mil, enfim. Ele quer ter lucro em cima da venda, né? Agora você imagina, você ter um apartamento usado e nessa faixa de 180 podendo comprar um novo a 199 com documentação grátis. Ah, é verdade. Né? Então você está comprando basicamente a mesma coisa, só que um está com 30 anos de uso e o outro está novo. Ele está na garantia, na verdade. Entendi. Então tá bom, vou dar uma analisada e conforme for a gente volta a se falar então. E aí que eu comecei a perceber, eu falei, olha, tá aí a questão da desvalorização desse imóvel. Olha que na hora que você pesquisa bem esse imóvel, ele está numa ótima localização, tem um shopping lá perto, você vê que a infraestrutura ela melhorou, mas por questão desses apartamentos novos que estão sendo negociados agora, eles
caíram, baixaram o preço dos usados. Então os usados ficaram lá realmente aí dentro dessa expectativa. Então, para você fazer a arrematação do imóvel desse, por exemplo, lá nesse condomínio que eu estou te falando, aqui no condomínio Tiradentes, tem que ser um valor bastante atraente. Porque senão você vai acabar tendo um imóvel que vai ficar empacado, você vai ter que abaixar muito o preço para vender, ou esperar os novos venderem e valorizar. Aí eu não sei se é o caso, de repente deixa alugado lá 2, 3, 4 anos para depois voltar aí, na hora que os usados lá eles começam a subir novamente. Então isso daqui foi uma particularidade que eu vi também, que foi bem fora da curva, né? E tem um aqui, agora para finalizar a última dica aqui, ó, não sei se eu posso dizer dica, né? O último imóvel que eu achei uma particularidade bem diferente é lá em Mauá, no conjunto residencial Barão de Mauá. Esse daqui tem uma particularidade fora de série, né? Aconteceu que no condomínio, na hora que você entra lá, tem alguns apartamentos, tem algumas torres que na hora que você chega lá no condomínio, elas estão até sem ser construídas, elas estão começaram a construir e pararam, mas tem um monte de blocos lá, sabe? São bastante mesmo, lá é gigante o lugar. E na hora que você olha aquilo, começa a assustar. O que aconteceu lá? Teve uma construtora, começou a construir lá os apartamentos e num determinado momento aconteceu que teve um acidente lá. Foram fazer uma manutenção no elevador e aconteceu que explodiu o elevador lá. E, se eu não me engano, teve uma pessoa, uma ou duas pessoas que faleceram, eu não sei ao certo o que aconteceu. E aí o que aconteceu? A partir disso começaram a embargar a obra, que estavam construindo. Embargaram a obra, começou a investigação e lá era um lixão, um antigo lixão que não houve o tratamento adequado e começou a ter gases lá na região, né? E por conta disso, imagina, os apartamentos despencaram lá para baixo e tinha essa questão da contaminação. Aí começaram a fazer tratamento para fazer essa descontaminação. Isso daí é antigo, se eu não me engano, olha, isso daí já faz em meados de 2000, já vai fazer uns 20 anos. Eu me recordo bem dessa época, porque eu trabalhava na NET, né, na NET Serviços. Eu trabalhei lá durante mais de 11 anos aproximadamente. E eu lembro quando tinha manutenção lá, era um negócio, ainda mais no início, né? A gente não sabia o que estava acontecendo, o pessoal ficava bastante aflito, né? Quem que vai lá, né? Eu lembro que eu vivenciei, né, esses fatos aí na pele mesmo. E aí o que aconteceu? Nesses últimos dias, já faz um tempinho já, um ano mais ou menos, aconteceu que teve um imóvel disponível para venda lá. E hoje, o que aconteceu? Hoje o Ministério Público já entrou no meio, já estão liberando as escrituras para os apartamentos. Se não me engano, até liberaram, já estavam convocando as pessoas, isso há um ano atrás, estavam convocando as pessoas para regularizarem todos esses trâmites dos apartamentos. Então você vê que a descontaminação, ela aconteceu de fato. E os imóveis, tinha imóvel lá também sendo vendido por 30, 40, 50 mil reais. Isso quando estourou aí esse problema, ele era muito, muito barato mesmo. Tinha gente que estava praticamente dando o apartamento. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas que acompanhavam as notícias, pelo menos foi o que eu fui percebendo. Tinha uma pessoa, lá era uma pizzaria. Tem uma pessoa de uma pizzaria lá que quando tem a oportunidade ele vai lá e compra o apartamento lá. Por quê? Porque ele sabe, ele tem a informação, sabe que as coisas estavam desenrolando e que ia virar uma oportunidade. Só para você ter uma ideia, tinha momentos lá, 30, 40 mil reais você comprava apartamento lá. Hoje, você não compra apartamento por 180 mil. Dependendo ali da região ali, é mais valorizado, um pouquinho mais valorizado, menos a média, vai dar mais ou menos isso daí. 170, 180. Então surgiu um apartamento dentro desse condomínio para leilão. E na hora que você olha assim, a geografia do lugar, a parte onde foi a parte mais crítica da contaminação, que já está sendo trabalhado, que já está sendo resolvido, que a parte da contaminação está controlada, né, praticamente resolvida, ele era fora dessa parte da contaminação, era lá em cima. Entender a disposição aqui, ó, dos prédios contaminados. Então, esse daqui, ó, é o número 144. Eu tô aqui na rua, né? Lá para baixo é a perimetral, lá para baixo, né? Esse do lado esquerdo aqui
onde tem a contaminação maior, né? Na hora que você vem subindo, esses aqui do lado esquerdo, inclusive esse que está indo para venda direta, é ali em cima, é nesse ponto aqui, ó. E é do outro lado, aquele do bloco 5 fica para cá, é o amarelo, só que lá para cima, para cá. Então aí, ó, ali tá totalmente fora da área da contaminação. Dá pra ter uma ideia aí. Aqueles que a gente acabou de ver agora, que fica pra cá, nesses amarelos aí, esse daí tá em torno de 140 mil. Mas já tá tendo, parece que é uma manifestação do Ministério Público para poder regularizar a situação, de acordo com aquele aviso que eu vou deixar aqui no descritivo. Tem alguns, ó, que como a obra foi embargada, eles pararam de construir, né? E alguns deles já estava construído, mas a questão da contaminação fica para esse lado aqui, ó, lá, mais lá para baixo e para trás desses prédios, que tem um córrego, onde a contaminação era feita, era despejado esses materiais no córrego. Então, o que vai para venda direta é o bloco 5 desses amarelos aqui. Que fica para cá. Esse daqui é o número 193 da portaria. E esse daqui é o 101. E a contagem dos blocos começa de lá pra cá. É o bloco 1 dali, e aqui é o 4, e depois volta pro 5 lá atrás, e aqui termina no 8. E ele tá bem pintadinho. Esse aqui é o Residencial Baronesa, condomínio residencial Baronesa. Sacadinha, são 55 metros, aproximadamente 55 ou 56, né? Mas pelo que a gente viu nos outros vídeos aí, a parte interna dele é bem espaçoso. Parece ser um negócio bem interessante. Finalizando aqui, vou nessa, falou, até mais. Bloco 5 é esse daqui, ó. E os prédios contaminados, eles estão lá no fundo, é pra lá desse. E na hora que eu visualizei isso, eu falei, nossa, olha, a contaminação já está sendo controlada. E outro ponto, está longe. Então por que não arrematar nesse lugar? E aí, na hora que a gente viu essa oportunidade, você tem que fazer essas pesquisas. Eu fui lá também, falei com um zelador, e o zelador era meio que um corretor também. Ele já sabia um monte que tinha para vender, já sabia quem que geralmente compra lá, quantos, essa pessoa da pizzaria, quem acabou me falando foi ele, falou, ó, tem um fulano da pizzaria que ele já tem aqui uns 10 apartamentos aqui, viu? E inclusive ele tá vendendo um, aí ele me levou nesse. Ô, Fernando. Esse aqui é 140 mesmo. 140? Só que esse aqui tem escritura. Ah, tá, esse aqui já tá bem bonitinho, né? Tá com os pisinhos ali que caiu ali, ó. Isso é tranquilo, né? Eu de arrumar isso aqui, não tô sem tempo também. Entendi. Deixa eu ver aqui. E esse daqui tá quanto, Fernando? Oi? Esse aqui é 140, os dois. 140, entendi. Ele tava de 150, mas já veio um cara aí que mandou 140 e ele acabou topando, só que não. Depois o cara não voltou mais. Entendi. A vaga dele ali, ó. Do lado desse lugar ali, ó.
E aí a questão da contaminação ele tá mais perto, né? Só que é lá pra baixo. Não, é lá pra baixo e aqui é mais perto do rio ali, onde eles jogavam os lixos. Ah, entendi. Que era o problema maior. Mas daqui, né, pra cá que tem o rio? Ah, entendi. Lá no fundão, lá. Onde eu vou falar. Só que isso aí já não, eu vejo os caras mentindo aí, já não tem mais. Contaminação. Já tá zerado já. E quanto que o seu irmão tá pedindo? Vou falar pra vocês, vocês viram aquela pizzaria que tem quando você sai aqui do Lima? Sei. Então o Lima já tem uns 12 aqui. Ah, é? Caramba. É que a hora de comprar já tá passando, né, Fernando? Então ele uns carros já passei tudo. Oi? Ele ia ficar com esse daqui. Ah, Só que ele pôs uns carros no negócio, o cara não quis. Ele queria pôr 3 carros no rolo, sei. aí o cara não pegou. E o seu irmão 190? Do meu irmão 190. Que é esse aqui, né, o 14? Esse Ah, entendi. E o 13 aí eu vendi também, ó. Ah, é? Quanto você vendeu o 13? O 13 eu vendi por 130, vai fazer uns 2 anos já. Entendi. Só que aí entrou o carro, tem um monte de coisa no meio, o cara foi um monte de negócio. Entendi. Aí me mostrou o apartamento. Então, a questão da pesquisa, ela é primordial para que você tenha sucesso na sua arrematação. Então, vai mais uma particularidade aí que eu acabei vivenciando nessa questão lá em Mauá. Agora, eu queria perguntar para vocês aqui, se tem alguém querendo tirar uma dúvida, quer entrar ao vivo aqui, só me sinaliza aí. Senão, eu vou dar o meu lance aqui, hein? Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Eu vou finalizando a live por aqui. Espero que essas informações te agreguem na questão das arrematações, dos leilões de imóveis. E na próxima quinta-feira a nossa live vai ser à noite. Vai ser às 7h07 da noite. Te encontro na próxima live. Forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.